Olá pessoal, mais um vídeo para vocês aqui, diretamente do nosso canal. E nesse vídeo entrevistamos aí a neuropsicóloga Iris Garcia. Deu uma entrevista falando sobre o aprimoramento, que é um programa que ela fez aí e conseguiu com isso a especialização em neuropsicologia. Acompanhe a entrevista e saiba como é importante o aprimoramento, pessoal. Ah, agora acho que deu certo, hein? Gente, é a Ah, primeira vez que eu tô nisso aqui, ainda pedi pra minha filha me ajudar. Falei, mãe, ela falou, mãe, você já tá na página. Falei, ela falou, tem que esperar a live começar que aparece. E não ai, a tava aparecendo tecnologia. nada. A tecnologia e nós que somos quase idosos. Tecnologia faz essas coisas com a gente. Tudo bem, Iris? Tudo bem. Eu vou deixar o César em off, porque ele não, o Instagram não tá deixando eu colocar todo mundo. Então, não vou por você, César. Você vai ficar em off, tá bom? Aí você fica aí comentando, respondendo o pessoal. E, bom, então a gente vai iniciar. Tá gravando já, Isin? Vai lá, mulheres, que sem vergonha. Tá gravando já tem um tempo, então a gente não tem mais muito tempo. Ah, Geralmente a gente termina umas 9h20, abre para perguntas, a gente consegue ficar até umas 9h30, porque senão depois o vídeo fica muito grande, fica ruim para o pessoal que vai assistir depois da live, tá? tá Mas é isso bom. aí, gente. O pessoal já conhece, eu e o César, né? Jaqueline Cruz, César Alves. E aí eu vou deixar a Iris se apresentar e contar para ela um pouquinho do trabalho, contar para a gente um pouquinho do trabalho dela. Tá bom? Manda ver, Iris. Com você. Bom, meu nome é Iris, sou psicóloga, concluí agora minha especialização em neuropsicologia e até sobre isso, né, que eu recebi o convite do César para estar falando um pouco sobre essa especialização, que foi eu participei de um programa de aprimoramento profissional, né? Então começar já falando um pouquinho desse programa, né, o que que ele é. Então, é um programa que foi criado pela Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo e ele é ofertado para os profissionais da área da saúde, né? Que seria uma experiência prática. Então, a gente termina a faculdade, sai basicamente com a teoria, apesar de ter os estágios. E esse programa, não, a gente fica lá, são 40 horas semanais, então das 8 da manhã às 5 da tarde e a gente atua mesmo, né? Apesar que tem um profissional que nos supervisiona, nos fala o que que a gente tem que fazer, como que é, mas a maior parte do tempo a gente exerce a profissão, né, na prática sozinhos. Bem É, legal. e assim, Conta pra gente como é que foi. oi? Conta pra gente como é que foi essa experiência. Então, o que eu escolhi, né, foi em um hospital psiquiátrico, foi no Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas. Uhum. Lá é um hospital onde tem internação psiquiátrica, né? Apesar que a gente sabe que tem todo esse movimento aí antimanicomial, mas lá é uma internação. E geralmente os pacientes ficam lá internados 45 dias mais ou menos, é a média de tempo. E como tem a parte da neuropsicologia, também tem os pacientes de ambulatório, que são os pacientes que passam lá a internação e Uhum. não precisa ser necessariamente internação, mas que são atendidos lá no hospital e aí são encaminhados para a gente para fazer avaliação, né, a neuropsicológica. O que que eu posso falar mais? A duração, né? Tem a duração de um ano, esse aprimoramento. Então, ele começa no primeiro dia útil de março e termina no último dia útil de fevereiro. A gente recebe uma bolsa de auxílio, que é de R$ 1.044, e desse valor ainda é descontado o INSS, 11%, né? Dá 900 e pouco, mais ou menos. É, tem o passe escolar também, a gente pode solicitar. Uhum. E aí, deu uma travada, Isis.
Ela travou para mim, gente. Travou para vocês também ou vocês estão vendo normal? Voltou. Ah, Oi, Isis, conta pra gente como que é o processo seletivo, como que você fez para entrar? eu fiz a minha inscrição através da VUNESP. Geralmente Uhum. essas inscrições começam em agosto. E aí eu fiz a Tá inscrição por pertinho, lá. né? Primeiro Então, tem o a pessoal ficar de prova. olho. Oi? É bom o pessoal ficar de olho, então, porque tá pertinho, né? Ah, Quem sim. quiser, quem tiver interesse, é bom ficar de olho. Já começar a entrar no site para ver se já está saindo alguma coisa. Porque Uhum. daí, primeiro, né, faz o cadastro lá, precisa pagar a prova. A prova, se eu não me engano, acho que é R$ 150. É bom confirmar, não lembro o valor exato agora. Aí você pega e passa, tem primeiro a prova objetiva, passando Uhum. na prova objetiva, aí tem análise de currículo, depois tem a dinâmica de grupo e por último a entrevista. Tá. Né? Então tem essas fases, aí passando, ele chama, a gente faz lá, faz a matrícula. A matrícula também é paga, a gente também paga, acho que é o mesmo valor da prova, se eu não me Uhum. engano, a gente paga também, e depois começa a atuação lá, que é bem legal. Ah, e lembrando que são várias instituições, né? Não é só o Instituto de Psiquiatria. Então, são Uhum. várias áreas diferentes. Quem não gosta de saúde mental, quem não gosta de neuropsicologia, também tem, sei lá, o Instituto do Coração, ortopedia, tem o Pérola Byton, que também saúde da mulher, tem várias coisas aí. Uhum. Lembrando que a Uhum. gente, porque tem um pessoal que não é de São Paulo, então lembrando que a gente está falando especificamente de São Paulo, né? Então, quem não é de São Paulo pode procurar no seu estado quais os lugares que fazem esse aprimoramento. E aí, E se Iris, tem, né, que é um programa da Secretaria de São Paulo, tem que ver se principalmente em tem, São né, no Paulo. estado. Então, Isso. dá uma olhada. E aí, Iris, conta pra gente um pouco da sua prática clínica mesmo. Como que foi a sua prática? Que casos que você atendeu? O que que você aprendeu nesse aprimoramento? Bom, lá em dividido, em cada semestre a gente fica em uma enfermaria. No meu Uhum, primeiro semestre, eu fiquei na enfermaria que chama EAND, que é dos transtornos de ansiedade. Só que lá uhum, tem transtorno de humor também, transtornos de personalidade. E lá a gente tem esse atendimento clínico, né, com os pacientes individual. Então, meus pacientes, né, então, transtornos de ansiedade, transtornos de humor e a comorbidade, geralmente, de transtornos de personalidade. Lá a gente também fazia atividade em grupo, tinha atendimento em grupo, mas era um grupo mais de apoio, não era um grupo terapêutico. E uhum, as reuniões de equipe, né? Multidisciplinar, onde também a gente ajudava. No planejamento, após a alta, o que esse paciente, para onde ele seria encaminhado, que seria feito com esse paciente. E até mesmo as nossas observações em relação de como estava esse paciente no momento da internação. E uhum, depois, no segundo momento, eu fui para enfermaria de dependência química. Na verdade, assim, a maioria dos pacientes lá são dependentes químicos, mas é uma enfermaria do controle dos impulsos. Então, tinha jogo patológico, tinha sexo patológico, tinha outras questões, mas uma quantidade bem pequena, porque diria 95% da enfermaria é dependência química. E lá a mesma rotina também, atendimento com os pacientes, grupos e participação em equipe multidisciplinar. tá. Interessante. E nessas reuniões que você tinha com a equipe multidisciplinar, quais eram os profissionais que faziam parte dessa equipe? TO, assistente social, os médicos, o médico assistente, que era o médico responsável pelos médicos residentes, né? Os Uhum. médicos residentes também participavam, e as equipes de enfermagem. Tá. E conta um pouco para a gente da sua experiência, como que eram essas reuniões, como que para os outros profissionais ouvir o psicólogo, né, ouvir
a opinião e a posição do psicólogo sobre o tratamento dos pacientes? Olha, lá a reunião, assim, a gente tinha bastante abertura, a gente conseguia expor bastante as nossas opiniões, né, dos Uhum. profissionais também acatar as nossas recomendações, queixas, assim, que às vezes eu vejo que outros colegas têm em relação a isso, né, de não serem tão ouvidos, de não ter tanto espaço. Mas lá eu não sei se é por essa questão de ser um hospital-escola, mas a gente tinha uma super abertura, assim, eles nos ouviam, sim, seguiam a maioria das vezes, claro, nem sempre, né? Assim, até mesmo porque tem essa hierarquia e tudo, mas eles algumas vezes sim seguiam as nossas recomendações. Poxa, que bom, que interessante. Bom, a gente está se encaminhando para o final, pessoal, então quem quiser fazer pergunta, se alguém quiser fazer alguma pergunta para a Iris em relação a isso, a gente vai continuar conversando aqui e vocês vão escrevendo as perguntas que ela vai respondendo para vocês, tá? Eu vou fazer uma pergunta. Você falou que a maioria, né, 95%, dos pacientes que vocês atendiam eram dependentes químicos, né? Da enfermaria de controles impulsivos. E aí você consegue identificar, era o transtorno principal deles, ou vocês identificavam que a dependência química era, na maioria das vezes, comorbidade? Não, a dependência era o principal. A gente identificava as comorbidades como os transtornos de personalidade, mas aí lá pelo menos era tratado como secundário. O Poxa, principal que uhum. interessante esse dado, né? É uma coisa que eu não sei se na verdade, eu não trabalho com dependência química, né? Eu tenho colegas que trabalham, e é uma coisa que está muito presente na nossa sociedade, né? A dependência química, eu não sei se as pessoas têm essa consciência, e até em profissões de alto padrão, porque quando a gente fala de dependência química, a gente está falando de dependência de álcool, né? De drogas lícitas e ilícitas, então talvez, principalmente álcool e tabaco, eu acho que por ser uma coisa mais aceitável socialmente, eu acho que é um pouco mais difícil das pessoas entenderem e observarem a dependência. E aí eu vejo muito isso, que a nossa sociedade está muito doente em relação a esse transtorno, né? E é interessante você falar porque ratifica isso, o quanto que é uma área grande, uma ala inteira, né? Onde que por mais que tenham outras comorbidades, a questão principal aí é a dependência química, e mesmo em profissões que a gente considera que são profissões que não teriam, né? Então tem bastante profissão que tem acesso fácil à droga, então médico, enfermeiro, Minha gata passou. veterinário, veterinário, farmacêutico, né? São profissões que, querendo ou não, eles têm fácil acesso a drogas e... o César está falando para você falar sobre a sua continuidade. O que eu estou fazendo agora? Então, Isso. em relação ao que eu estou fazendo, penso continuar como autônoma, né? Trabalhar em trabalho liberal, tenho visto alguns lugares para fazer isso. Parece que está se encaminhando, se ajeitando, e em breve eu acho que já vai estar tudo certo, assim, né? Então, vou estar realizando essas atividades, fazendo avaliação neuropsicológica, que é o que eu gosto bastante. E que eu Legal. posso falar, né, depois, mais, sei lá, uma outra oportunidade, posso me aprofundar mais aí nesse tema. Bacana. A Edneide está comentando que tem bastante dependência também de medicamentos, principalmente os benzodiazepínicos, né? E principalmente também nessas profissões que eu falei, Edneide. Geralmente o pessoal, que quando a gente fala de dependência química, a gente sempre pensa do pessoal de classe social mais baixa, que na maioria das vezes é dependência de álcool e tabaco, né? Mas tem também essas profissões e o pessoal de classe A e B que tem a dependência geralmente de remédios psicoativos, né? Isso também é muito comum, inclusive a gente vê muito em consultório, né? Eu recebi uma cliente há uns 2 anos, mais ou menos, que ela tomava 6 medicamentos. E a maioria dos medicamentos eram do mesmo grupo, eram um próximo do outro.
E quando ela tinha crises, ela, ao invés dela procurar o psiquiatra dela, ela ia no pronto-socorro, e aí no pronto-socorro eles davam um medicamento para acalmar a crise. E ela incluía aquele medicamento na rotina de remédios dela. Então, hoje, por exemplo, ela está com 2 medicamentos, a gente está fazendo o desmame do Rivotril, né? Que é do grupo benzo também. Então, é muito comum, é uma coisa muito importante, muito interessante. E aí eu acho legal sim, Iris, você voltar num outro momento para você falar para a gente das coisas mais práticas mesmo, do que você aprendeu em relação a testes que você aplicou. Talvez a gente pudesse fazer um grupo fechado para a gente discutir caso clínico, para você contar para a gente um pouco dos casos clínicos. Mas eu acho que hoje a gente pode encerrar, que deu o nosso horário. O César dá uma editadinha aí. Você quer dar mais um recado para o pessoal? Quer falar mais alguma coisa? Não, só agradecer mesmo essa oportunidade, acho bem legal compartilhar, saber, né, passar essa informação para que outras pessoas também conheçam e possam inserir aí, né, participar desse programa que é bem legal, assim, a experiência acho que vale muito a pena. Beleza, então. Então a gente marca uma outra live aí para a gente conseguir você contar um pouco dos casos. Uma outra live não, acho que contar dos casos não fica legal na live. A gente tenta fechar um grupo aí com quem tiver interesse. A gente fala com o pessoal do grupo para você falar um pouco mais sobre os casos, sobre o que acontecia, tá bom? Tá bom, E a gente que combinado. agradece a sua disposição, muito obrigada. Obrigada por dispor um tempinho seu para falar com a gente. E aí vamos torcer para a live ficar gravada para o pessoal conseguir assistir. Ah, tá bom. A Elaine tá falando que o Léo tá te dando os parabéns. Ah, obrigada. Obrigadão, viu, Iris? A gente vai se falando. Tá bom. Tchau. Beijo. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, César. Tchau. É isso aí, pessoal. Finalizando aqui nossa entrevista, espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, compartilha o nosso canal, compartilha com os amigos. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal do YouTube. Façam perguntas, a Iris responderá todas as perguntas. Abraço, pessoal. Até o nosso próximo vídeo.